E aí, pessoal do Sou Patos, tudo beleza? Eu sou o André Cacheta, natural daqui de Patos, com 35 anos de idade. E eu sou o Felipe Takal, moro aqui em Patos há mais de 30 anos e estou com 37 anos. Primeiro nós vamos falar para vocês sobre o bumerangue, o que é o bumerangue. É um esporte, né, que tem várias modalidades e assim como o ginástica olímpica, outras competições, você vai somando ponto em várias modalidades. Então você soma ponto em diversas modalidades, aí o time, né, o atleta que somar mais pontos é campeão. Então nós vamos mostrar para vocês uns modelos aqui de bumerangues tradicionais e os de competição. Isso, geralmente o pessoal conhece muito é o bumerangue que a gente chama de duas asas, que é esse bumerangue tradicional de madeira em formato de V ou de U, né? Então esse é o bumerangue que todo mundo conhece e sempre pergunta. Só que geralmente os bumerangues que a gente usa em competição, eles são diferentes. Eles são de 3 asas, na maioria das vezes, e em alguns casos até de 4 asas, né? Então, geralmente os bumerangues de competição eles têm um formato peculiar, diferente, e o peso também é totalmente diferente de acordo com a modalidade. Nós fomos para os Estados Unidos, né, competir em Denver, que fica bem no meiozinho dos Estados Unidos, o campeonato mundial, que acontece a cada 2 anos. E o time do Brasil conseguiu aí sair em primeiro lugar. E eu vou passar a palavra aqui para o Felipe Takal, que é daqui de Patos, e foi o capitão do nosso time. Ele que guiou o nosso time, trilhou os caminhos aí até a vitória. Bom, essa é a terceira vez que o Brasil vai com o time completo para a competição. E pela primeira vez eu como capitão. Eu tive a oportunidade de participar no último campeonato, que foi em Bordeaux, na França, mas como integrante do time, dessa vez como capitão do time. Então, na França, a gente conseguiu ficar em terceiro lugar, que já foi um feito muito grande para o Brasil. E agora, nessa oportunidade em Denver, no Colorado, a gente conseguiu o primeiro lugar de times. A competição ela durou 4 dias, que foi bastante desgastante por causa da temperatura, do clima muito seco que estava lá em Denver, e a altitude, que lá dá 1.600 metros de altitude, que é um ar bastante rarefeito. Então fica bastante difícil da gente conseguir competir em alto desempenho, em questão de respiração, a umidade do ar, e também o efeito da altitude nos bumerangues faz muita diferença, que nos nossos treinos a gente consegue adaptar um pouco mais quanto a essa dificuldade. Nós jogamos o campeonato aí durante 4 dias, né? Foram 16 vezes que nós entramos em campo para jogar, entre 7 modalidades jogadas. Aí o total deu 16 mil pontos, sendo possível conseguir 1.000 pontos em cada modalidade. E foi uma disputa muito acirrada entre Brasil e Estados Unidos e um time internacional. Aí Brasil e Estados Unidos ficou uma disputa muito forte até no final, onde a diferença foi só de 8 pontos, que foi onde a gente consagrou campeão. Na última modalidade, só que a gente conseguiu saber quem era o time campeão. Isso é bastante importante falar que os Estados Unidos era o time favorito, né? Porque eles já vêm de 3 vitórias consecutivas em mundiais e finalmente o Brasil conseguiu desbancar eles e ficar em primeiro lugar. E dentre os outros times que estavam competindo com a gente bem próximo ao topo, vale destacar o time da Alemanha, que ficou em terceiro lugar, o time da França, que ficou em quarto, e o time da Austrália, que ficou em quinto lugar. A equipe brasileira é formada por 6 pessoas e teve a classificatória para esses 6 participarem. Nós fizemos da seguinte maneira: teve 2 campeonatos brasileiros, nós somamos os pontos dos 4 melhores jogadores. Esses 4 melhores já classificados, e depois tivemos uma repescagem. Fizemos um dia só de análise para buscar mais 2 jogadores. Aí desses 6 jogadores,
eu e o Felipe classificamos pro time e teve mais outros 4 que são de outros estados ou de outras cidades. Vou passar pro Felipe aqui que ele vai comentar sobre eles. Isso, então nós somos 6 atletas no time brasileiro de bumerangue e durante o campeonato 4 pessoas jogam modalidade, um fica de auxiliar e o sexto fica como juiz. Durante a nossa seletiva, né, a gente teve o prazer de contar com o André, que foi 2 vezes campeão mundial e 8 vezes campeão brasileiro. Agora 9. 9 vezes. O Eduardo Místico, que também já foi campeão brasileiro algumas vezes, 4 vezes. O Giossé, que é de Balneário Camboriú, que vem performando muito bem em todos os campeonatos. O Otávio Lemos, que ele é de Cosmópolis, próximo de São Paulo, que tem poucos anos que ele joga, mas ele já conseguiu um 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Eu, que no último Campeonato Brasileiro consegui ficar em 3º lugar. O Wagner, que é de São Paulo e também completou o nosso time. As modalidades do bumerangue é praticamente jogar o bumerangue e voltar. Só porque a gente tem que dar uma mexidinha para ficar mais dinâmico, mas funciona mais ou menos assim. Tem a modalidade maior tempo no ar, que você joga o bumerangue, ele tem que ficar o maior tempo possível voando e o time que conseguir ficar com ele mais tempo voando ganha. E tem a modalidade de super catch, que você pega e joga esse bumerangue que fica voando e joga o de velocidade embaixo. Aí o time que conseguir fazer mais pegadas enquanto um bumerangue fica voando ganha. Aí tem precisão, que você joga ele todos os bumerangues têm que bater 20 metros, você joga ele bate 20 metros de distância e tem que voltar na precisão, aonde você estava. Quanto menos você andar para pegar o bumerangue, mais pontos você vai. E tem o round australiano, que você tem que jogar ele tem que passar de 50 metros e voltar ao mais preciso. E também tem de velocidade, que é só velocidade, não tem que ficar o outro bumerangue voando. Tem enduro, que é 5 minutos o time inteiro jogando, quem faz mais pegadas e ganha. Pegada acrobática, que você joga 2 bumerangues ao mesmo tempo. Aí um você tem que pegar uma mão nas costas, outros uma mão embaixo da perna. Outro você tem que chutar e pegar, outro você tem que realmente pegar com os pés. Então é bem dinâmico essa. Eu tô esquecendo alguma, Felipe? Não, esqueci não. Falei todas. O principal desafio, no meu ponto de vista, foi o fator climático. Porque nessa época que foi disputado o campeonato, estava em verão, está em verão nos Estados Unidos, então as temperaturas lá estão altíssimas. E Denver, que fica no estado de Colorado, está numa situação de realmente temperaturas muito altas, ambiente muito seco e numa altitude de 1.600 metros, que para os bumerangues faz uma diferença muito importante. Numa altitude de 1.600 metros, o bumerangue ele tende a ir mais longo do que normalmente ele vai nos nossos treinos. Então, para a adaptação nossa, a gente chegou a ir para a Serra da Canastra, que fica próximo aqui de Patos, que tem altitude de 1.400 metros, que foi o mais próximo que a gente conseguiu chegar para fazer um treino e regular os bumerangues, para eles poderem se comportar de forma melhor lá. Além de tudo, falando da competição, a dificuldade durante a competição, realmente desbancar os favoritos dentro da casa deles. Pode não parecer, mas existe sim uma certa dificuldade nossa de fazer isso na casa dos americanos, o que torna essa vitória ainda mais importante para nós. Aqui no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Bumerangue, que dá um suporte para os atletas, né, para eles estarem fazendo eventos. Inclusive o campeonato de bumerangue ele é usado como evento. Tem oficinas de bumerangue durante os campeonatos e é aberta a público, né? Enquanto não está tendo a competição, o pessoal pode ir lá jogar bumerangue à vontade. Vai ter os melhores atletas do Brasil para ensinar. E aqui na nossa região, tanto eu quanto o Felipe, o Herman também, a gente costuma visitar algumas escolas e fazer algumas apresentações. O Alex também costuma ir junto com a gente, ele vai no Mocambo, joga lá no Mocambo, mostra para quem quer aprender sobre o bumerangue como que é.
E também queria deixar, né, nos colocar à disposição das escolas que quiserem tá entrando em contato com a gente, pode até responder na caixinha de diálogo aqui do vídeo, marcando a gente aí, que a gente tem a intenção de fazer apresentação no recreio das escolas, alguma coisa aí para ajudar a divulgar o esporte. Porque o treino ele é diário, todos os dias. É muito raro eu faltar um dia de treino. Às vezes não dá para ir treinar bumerangue todo dia, porque o corpo não aguenta. Você vai acabar tendo algumas lesões, né? Ou no ombro, ou no cotovelo, igual todo esporte. Tem que fazer o acompanhamento com musculação, com fisioterapia e um aeróbico por fora. Então, geralmente segunda, quarta e sexta eu faço musculação. Terça e quinta eu jogo bumerangue. Sábado, às vezes eu faço uma corrida ou jogo também. Aí vai depender de como o corpo está sentindo, né? Porque eu não tenho mais 20 anos de idade, então a gente tem que ir regrando a maneira que você vai treinando e adaptando da maneira certa. E a gente também fica procurando os dias ou com mais facilidade ou com mais dificuldade, dependendo de como que é o clima do local onde nós vamos para a próxima competição. Por exemplo, quando as competições são no Brasil, entre o mês de março e maio, o vento tende a ser mais fraco. Então eu olho na previsão do tempo, os dias que está com um clima melhor eu vou. Igual quando esse campeonato nos Estados Unidos, a previsão é que o tempo estivesse bem ruim. Sempre que ventava muito, eu e o Felipe ia lá para o campo, assim que podia, né, que o trabalho permitia. A gente ia para o campo treinar em umas condições de tempo pior. Bom, para se tornar um esporte olímpico, eu ainda acho que o bumerangue está longe de conseguir esse feito, mas não é impossível. Para o bumerangue conseguir se tornar um esporte olímpico, ele tem que ter um número maior de adeptos, mais países participando dos campeonatos, o que é o que a gente está buscando na divulgação. É claro que a importância de um esporte olímpico ele é considerado enorme, né? Mas vale destacar, a gente tem tantos outros esportes que ainda não são olímpicos, mas são muito praticados, né? Igual o jiu-jitsu, que até hoje não é um esporte olímpico e é amplamente praticado no mundo inteiro. E outro exemplo, igual recente, que a gente tem o surf e o skate, que foi colocado nas Olimpíadas e está aí o Brasil mostrando que traz medalhas pra gente. Gostaria principalmente de agradecer a todo mundo que apoiou a nós, apoiou o nosso time, né? Principalmente a nossa família e os nossos colegas de trabalho, porque realmente ficar aguentando a gente durante os nossos treinos, aquelas pessoas que se deslocaram junto com a gente, eu falo da nossa família que esteve junto, né? Principalmente por questões de apoio, seja ele o apoio financeiro, seja ele o apoio emocional, né, e também o apoio nos treinos. Então, agradecer a todo mundo, né, a família e os amigos que apoiaram a gente, né, e vou deixar para o André fazer o convite para vocês. Sobre aprender a jogar bumerangue, tem o Alex que joga todo domingo lá no Mocambo. Acho que ele chega lá por volta das 9 horas até o meio-dia. Todo domingo de manhã ele tá lá jogando. Quem quiser uma maneira fácil de conhecer o bumerangue aí lá, eu vou começar a ir lá alguns dias também. Aí esqueci de agradecer também as empresas que apoiaram o esporte também, que apoiaram o time e tornou possível essa viagem nossa aí para Denver. Obrigado.